Nesta aula veremos em mais detalhes os tipos de parâmetros de uma requisição de uma aplicação no Node.js. Nós vamos ver que nós podemos ter três maneiras para tratamento de requisições. A primeira delas é no próprio corpo da requisição, que são os body parameters, ou também pela passagem de parâmetros na própria rota da requisição. E por último, nós temos uma terceira forma, que é através de variáveis na URL, que também são chamados de query parameters. O primeiro modelo, os body parameters, aqueles que são os parâmetros que são passados no próprio corpo da requisição, foram os primeiros que nós vimos, no exemplo que nós estamos utilizando, que é o projeto Contas. Esses parâmetros são enviados por formulários HTML. Então, quando o navegador faz a requisição, ele incorpora no corpo da requisição esses dados que o usuário digitou no formulário, nos campos do formulário HTML. Nós já vimos também no exemplo do Contas que para a gente tratar no nosso servidor, lá no nosso index.js, esses parâmetros que chegam na requisição, nós usamos um módulo adicional que é o Body Parser, para manipulação destes parâmetros. Então, como é que funciona? Nós temos aqui um exemplo do navegador, o usuário então fazendo a requisição aqui na nossa máquina local, localhost porta 3000, ele vai fazer uma requisição, essa requisição vai ser enviada para o nosso servidor e o nosso servidor vai tratar como uma requisição barra. E vai então renderizar e responder, jogar como resposta para o usuário, via protocolo HTTP, este formulário de login que nós estamos vendo aqui. Então, quando o usuário digitar o login e a senha e clicar no botão login, vai ser enviada uma requisição para o nosso servidor e o nosso servidor, para tratar essa requisição, tem que primeiramente fazer a importação do módulo Body Parser e fazer a configuração do nosso aplicativo em Node, o nosso app, que é uma instância do Express, fazer essa configuração do Body Parser, que nós já vimos em aulas anteriores. Feito isso, nós criamos então um método que vai tratar essa requisição. Essa requisição aqui, na verdade, é uma requisição POST. Então nós vamos ter que ter um app POST para tratar essa requisição lá no nosso servidor. E esse app POST vai receber dois parâmetros. O primeiro parâmetro é a rota de requisição. Então, quando o usuário clicar nesse botão login, nós vamos disparar uma ação, um action, do componente form, que na verdade é um /login, uma chamada para um /login. E é essa chamada /login que nós estamos tratando aqui no app.post. Então, quando chegar esse /login, vai ser disparada essa função de callback aqui, que nós estamos passando como parâmetro para o app post. Como nós já vimos, essa função de callback recebe dois argumentos, o objeto de requisição e o objeto de resposta. Nós vamos usar o objeto de requisição para obter os dados que estão vindo nessa requisição, ou seja, neste caso, nós estamos enviando esta variável aqui, esse componente de login e esse componente de senha. É o que nós estamos fazendo aqui nesta recuperação dessas variáveis. Então aqui, a partir do objeto de requisição, do corpo da requisição, eu estou recuperando o parâmetro login. E aqui do objeto de requisição, do corpo desse objeto de requisição, eu estou recuperando o parâmetro senha. E aí eu estou criando aqui um teste, uma verificação através do if, para verificar se o login digitado pelo usuário é igual a fulano e se a senha é igual a 12345. Se tanto login e senha for essa que nós estamos esperando, nós vamos então renderizar para o usuário, enviando como resposta, através do sendFile, desta funçãozinha sendFile do objeto de resposta, o documento user.html que está dentro da pasta view. Para isso nós usamos então do módulo path, que nós também deveremos importar aqui. Do módulo path nós vamos então usar a funçãozinha join para fazer então uma junção do diretório raiz da nossa aplicação, que nós já vimos também na aula anterior. Então essa constante aqui nos traz o diretório raiz, da onde está rodando a nossa aplicação no sistema de arquivos da nossa máquina, mais a subpasta view /documento user.html. Caso contrário, se isso aqui falhar,
Se esse teste falhar, nós vamos enviar para o usuário, então, a própria página index.html, que é esta página que nós estamos apresentando aqui no navegador, certo? Então esse é um modo de tratamento de requisições com parâmetros do tipo body parameters, né? Ou seja, que vem no corpo da requisição, que nós vimos então no projeto Condas. A outra forma de tratamento de parâmetros de requisição é na própria rota de requisição, ou seja, os parâmetros eles são passados na própria URL, né? Na URL que nós digitamos lá no endereço do navegador. Então, como é que nós vamos tratar esse tipo de requisição? Da seguinte forma, como eles são solicitados na própria URL, nós usamos um outro método de recuperação desses parâmetros, que é o rec.parameters. Então, em vez daquela forma que nós vimos anteriormente, nós usamos agora essa outra forma alternativa para poder manipular esses parâmetros de requisição. Vamos ver como é que fica, então, uma chamada, né, a nossa aplicação, né, uma requisição à nossa aplicação usando esse modelo de parâmetros na própria rota. Veja o que mudou agora na barra de endereços do navegador, a forma como nós chamamos a nossa aplicação. Então aqui, ó, eu estou fazendo uma requisição para a nossa aplicação, rodando no localhost, na porta 3000, nós estamos fazendo uma requisição /user, né? Então nós estamos fazendo uma chamada, né, para uma rota chamada /user. E nessa rota nós estamos passando um parâmetro, que é o nome do usuário. Então fica /user/Carlos. Né? O que a nossa aplicação vai fazer? Vai receber esse parâmetro Carlos, vai processar e vai devolver uma página para o usuário com uma saudação, certo? Olá, Carlos. Então como é que ficaria o processamento lá do lado do servidor desta requisição? Então lá no nosso servidor muda agora a forma como nós vamos tratar o parâmetro. Né? Veja que agora, primeiramente, o método de requisição aqui é um GET, não mais um POST, né? Que é o método de requisição padrão quando nós digitamos dados aqui no endereço, né? Na barra de endereço do navegador. Então nós vamos tratar por um app.get. Então quando chegar a requisição /user, barra um parâmetro qualquer, né? Neste caso aqui nós denominamos esse parâmetro como uma variável nome do usuário, e a forma que a gente pega esse parâmetro é usando essa notação dos 2 pontos, né? Então, 2 pontos, o nome da variável, que neste caso é nome mesmo. Essa interrogação aqui no final identifica que esse nome aqui ele é opcional, né? O usuário pode fazer essa requisição sem passar esse nome aqui, Carlos. Ele vai fazer um determinado processamento se for feito dessa forma. Se ele passar o nome aqui, vai ser feito um outro processamento. E é isso que nós estamos fazendo aqui nesta funçãozinha de callback, que nós estamos passando como parâmetro aqui, né? Que recebe o objeto de requisição e resposta. Então, primeiramente a gente usa o if para verificar se o usuário realmente passou um nome aqui, né? Porque ele poderia ter colocado localhost 2.3000 /user simplesmente, né? Não ter passado /Carlos aqui no final. Então a gente faz um if para verificar se esse parâmetro nome, que vem lá nos parâmetros da requisição, via esse modelo de parâmetros por rota de requisição, se ele está vazio ou não, certo? Então, se isso aqui for verdadeiro, e nós já vimos, né, no semestre anterior, aliás, na disciplina anterior da linguagem de programação para Web 1, que quando nós fizemos esse teste aqui, né, quando a gente faz esse teste aqui em JavaScript para uma string, se essa string não estiver vazia, se isso aqui não for null, é verdadeiro. Se for null, é falso. Certo? Então, se não for null, se tiver preenchido essa variável nome, né, quer dizer que o usuário passou aqui, Carlos, passou João, passou Ana, passou um nome qualquer aqui. Neste caso, se ele passou um dado, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos enviar através do método send para o objeto de resposta, ou seja, nós vamos enviar lá para o navegador do usuário, né, essa string que nós estamos montando aqui, ou seja, uma saudação, olá, mais o nome que ele passou aqui como parâmetro. E aí ele vai mostrar aqui a página para o usuário desta forma que nós estamos vendo aqui, olá, Carlos. Caso contrário, se ele não passou esse nome, né, se vem vazio esse objeto nome, se vem null, ou seja, ele colocou só /user aqui, não botou /Carlos, nós vamos colocar essa seguinte saudação, olá, você não informou seu nome. Então, de forma bem simples, é a forma como a gente passa parâmetros via rota, da própria rota de requisição aqui na barra de endereço. Veja que eu passei somente um parâmetro, eu poderia ter passado mais parâmetros aqui, né? Poderia ter colocado após Carlos, barra, por exemplo, o telefone, o celular do Carlos, barra o endereço do Carlos e assim por diante, ok? E aí nós trataríamos aqui da mesma forma, né? Da mesma forma a gente trataria aqui esses parâmetros, colocaria mais uma aqui, né? Barra e assim por diante, conforme o número de parâmetros que nós tivéssemos.
certo? Ok? E a terceira forma, tá? A terceira forma da gente tratar parâmetros é através do que a gente chama de query parameters. Ou seja, então na própria URL a gente passa variáveis que identificam os parâmetros, variáveis e valores desses parâmetros que nós estamos passando. Tá? Essa é uma forma mais tradicional, né? Para quem já programou em outra linguagem para web, por exemplo, com PHP, já deve ter visto esse modelo. Então a gente separa as variáveis por um e-comercial, né? Se a gente tiver um conjunto de variáveis, a gente separa por e-comercial. Tá? E a forma de recuperar na nossa aplicação essas variáveis que são passadas por query parameters é através dessa expressão rec.query. Vejamos como é que funciona na prática. Vejam aqui. Na barra de endereços do navegador, nós temos localhost 2.3000 barra usuário e agora nós vamos passar uma query string, né? Um parâmetro da query de pesquisa, né? Que a gente quer enviar para o nosso servidor. E isso a gente faz colocando uma interrogação e depois o nome da variável igual ao valor que nós queremos passar. Então, neste caso, nós estamos passando um nome de usuário, que é igual a Ana. Certo? O que vai acontecer aqui? Né? Vai ser feita essa requisição e lá na nossa aplicação nós temos que tratar essa requisição. Veja que nós estamos fazendo uma requisição aqui para o barra usuário. Né? Quando chegar um barra usuário na nossa aplicação. Então, quando chegar um barra usuário na nossa aplicação através do método get, então app.get, nós estamos tratando aqui um barra usuário, nós vamos executar esta funçãozinha de callback, certo? Que faz o quê? Ela faz o seguinte, ela declara uma variável denominada nome, né? E aqui nessa variável nome nós recuperamos esse objeto, esse parâmetro que vem na requisição através desse método de query parameters ou query string, denominado nome, que é o mesmo nome que nós colocamos aqui para a variável no parâmetro Ana aqui, certo? Recuperamos desta forma, certo? Veja que é um array, né? Então, do objeto do array query, eu quero a chave nome. E aí eu armazeno o valor contido nesta chave nome nesta variável nome que eu acabei de declarar aqui no interior do nosso método, ok? Da nossa função. E aí, da mesma forma, a gente usa lá o send, o método send, né? Essa funçãozinha send do objeto de resposta, para montar uma string de resposta para o usuário, né? Informando o nome que ele passou como parâmetro. Olá, nome, neste caso aqui seria Ana. E aí nós vamos enviar essa página para o navegador do usuário e o navegador do usuário vai renderizar essa página para a gente mostrando o resultado. Olá, Ana. Ok? Então, pessoal, essas são as 3 formas de a gente tratar parâmetros de requisição nas nossas aplicações em Node usando o Express. Certo?